pode aplaudir mais forte a Jesus? Mateus capítulo Você está feliz? 7, Diga amém. verso de número 13. Mateus 7, 13. Quero pregar não, quero só compartilhar o entendimento da palavra aqui com você. Mateus 7, 13. A palavra do Senhor diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Sabe, queridos, o contexto desses dois versículos está falando de salvação, está falando de Jesus. A Bíblia diz que Jesus diz assim, eu sou a porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o leão da tribo de Judá. Sabe, Jesus tem infinitos nomes ou pseudônimos, é isso? Que podemos aplicar à vida dele. No entanto, eu gostaria de aplicar esses dois versículos hoje, não para o sentido de salvação, mas para um sentido de viver a vida. Porque a Bíblia diz que quando a gente passa pela porta estreita, existe um caminho. E aí, Jesus diz que esse caminho é apertado. Por quê? Porque a porta é estreita. E aí ele diz assim, e são poucos, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, eu não quero me aplicar à vida aqui, salvação. Eu quero aplicar a vida aqui a uma vida, abundante, a uma vida em Deus, a uma vida de crescimento, uma vida de estabilidade, uma vida de conquistas. E eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite, levando em consideração que a porta é estreita e que o caminho é apertado. Quanto custa seguir a Jesus? Quanto custa passar por essa porta? Quanto custa andar por esse caminho apertado? Sabe, irmãos, quando nós passamos por uma porta, e eu quero que você se imagine agora, ou imagine diante de você uma porta. Já imagina logo uma porta grande, né? Quando as pessoas falam assim, imagina uma porta, aí pensa, imagina uma porta. Quando você abre essa porta, e você passa por ela, algumas coisas que precisam ser observadas. Quais, pastor? A primeira delas, quando você passa por uma porta, uma das primeiras coisas que mudam é a visão. Fala comigo, a visão. Claro, porque você não enxerga mais o que está para trás, você só enxerga agora o que está pela frente. Então a sua visão muda, e eu quero aplicar essa visão, de mudança, e fazer uma pergunta para você, e trazer você a uma reflexão, de como você vai começar a enxergar as coisas que estão depois dessa porta. Porque como você enxerga, como você vê, como você vai fazer uma leitura dessa nova visão que você está tendo, vai definir muitas coisas na sua vida. Sabe, querido, eu quero dizer para você que quando nós passamos pela porta, que é Jesus, algumas coisas precisam mudar naquilo que nós estamos enxergando. Sabe, algumas coisas precisam ser enxergadas de forma diferente.
para que possamos viver uma vida, sabe, uma vida boa, uma vida abundante, uma vida em Deus, nós precisamos começar a ter os olhos bons. Fala comigo, ter bons olhos. Fala comigo, enxergar as coisas de uma maneira diferente. Sabe, querido, está na hora de nós começarmos a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E quando eu falo de ter bons olhos, eu estou falando de Jesus, porque ele diz assim, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, quando você passa por essa porta, uma nova visão se lhe é aberta. E eu digo para você que você precisa começar a enxergar as coisas com outros olhos. Você precisa começar a enxergar as coisas sem maldade. Quando Jesus olha para uma prostituta, ele não vê uma prostituta. Ele vê uma pessoa. Ele vê uma mulher que está à beira de um poço, uma mulher samaritana, pegando água ao meio-dia, uma hora que não é hora de mulheres sérias pegarem água. E ela é uma samaritana e ele é um judeu, e samaritano não comunica, não conversa com o judeu e vice-versa. Mas Jesus não olha para vamos se dizer assim, o comportamento daquela mulher em ser uma prostituta, que já teve 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela. Jesus não olha para o horário, ele só diz o seguinte: essa mulher precisa ter um encontro real comigo. Sabe, querido, como que você tem enxergado as pessoas? Porque quando você atravessa a porta, nós estamos falando de enxergar algo novo, de enxergar de uma maneira diferente. Tem gente que vê maldade em tudo. Tem gente que, mesmo estando em Cristo, mesmo passando pela porta, pastor Júnior, os olhos deles continuam a ver como os olhos daqueles que vivem no mundo. Não, querido, Jesus te chamou para enxergar as coisas, para enxergar pessoas com outros olhos. Você está aí? Então, nós precisamos começar a ver as qualidades das pessoas. Nós precisamos começar a ver o que as pessoas têm de bom. Nós precisamos começar a motivar as pessoas a chegarem, a alcançarem os seus objetivos. Ah, pastor, fulano é chato. Ele pode ser chato, não tem problema. Mas se ele é chato e está perto de você, é porque Deus sempre vai colocar um chato perto de outro chato. Para quê? Para trabalhar os dois. Então comece a ver o seu irmão como alguém que está perto de você para tratar você, para moldar você. Sabe, nós somos precipitados no julgamento. Eu vou postar depois do culto no meu Instagram um vídeo de uma juíza aqui no Brasil que julgou um menino que matou o pai a facadas. E se você disser assim, que isso, matou o pai a facadas, tem que ir preso. Assiste o vídeo. Sabe, a gente é muito bom para julgar, a gente é muito bom para apontar defeitos, a gente é muito bom para julgar comportamentos. Irmão, escuta o que eu vou te dizer, nós não podemos julgar pessoas por causa de um comportamento. E às vezes as pessoas, elas erram, mas não estão vendo, não estão observando, não estão, sabe, enxergando aquilo. E se nós formos precipitados em julgar, precipitados em condenar, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que as pessoas têm de bom. Deixa eu dizer algo para você. Você tem algo de bom. Ixi. Você tem algo de bom. Você tem algo de bom, você tem valor em alguma coisa, você tem algo que você possa oferecer. Então comece, porque eu costumo dizer aqui que todo fofoqueiro enxerga as pessoas pela lente dos seus próprios olhos. Todo fofoqueiro acha que todo mundo é fofoqueiro. Sim ou não? E eu vou te provar isso.
Quando um fofoqueiro vai te contar um segredo, primeira coisa que ele diz para você: eu vou te contar algo. Mas o que ele fala depois? Não conta para ninguém. Quando alguém te disser isso, diga para ele: nem me conta, fofoqueiro. Vamos deixar esse assunto de lado. Vamos mudar os olhos e vamos enxergar as coisas de um outro jeito. Sabe, querido, nós costumamos enxergar as pessoas com os nossos olhos. Aquilo que você é aquilo que você enxerga nas pessoas. Eu vou dizer novamente, talvez você não entendeu. Aquilo que você é aquilo que você enxerga nas pessoas. Vou fazer uma pergunta para você. Quantos aqui, levante a mão, só para a gente ter certeza ou não. Quantos aqui acham que quando uma pessoa chega no hotel, naquele chuveirão quente, ele fala assim: hoje eu vou tomar banho até meu couro. Quem acha que as pessoas quando vão para um hotel, gastam mais água do que está em casa? Levante a mão. Levante a mão. Pronto. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você que levantou a mão. Você faz isso no hotel? 99% de vocês que levantaram a mão, falando que as pessoas usam o chuveiro mais do que em casa, faz a mesma coisa no hotel. Alô? Isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Quando alguém te parar na rua e perguntar para você assim, você acha que todo mundo é ladrão? Você vai falar assim: bom, presta atenção no que você vai responder, porque você enxerga as pessoas pela lente dos seus próprios olhos. Então pare de enxergar nas pessoas só os defeitos, só as dificuldades, só o lado negativo. Sabe, se Deus colocou perto de alguém, esse alguém precisa de você e você precisa desse alguém. Então enxergue essa pessoa com os bons olhos. Se você passou por essa porta, Deus quer te dar uma nova visão. Jesus quer te dar uma nova visão. Ele quer limpar os teus olhos. Ele quer, sabe, que você enxergue coisas boas. Você está aí? Diga amém, irmãos. Tem gente que, olha o que a Bíblia diz. Tem gente que acusa o outro, mas esquece de olhar a trave que está no teu olho. É por isso que eu não julgo ninguém. Quem anda comigo sabe. Está aqui pastor Arley. Pastor Arley. Um dia, um irmão saiu da nossa igreja, irmãos. Ele me escreveu tanta coisa no WhatsApp. Ele sequer, eu posso dizer porque ele está aqui. E ele disse que eu podia falar. Não é você não, Jacó. Olha para cá, está olhando para trás para quê? Já que é curioso. Ele me escreveu tanta coisa, e escreveu assim, no final: até nunca mais. Eu li tudo aquilo no WhatsApp, olhei, disse para ele: meu irmão, que Deus te abençoe, mas deixa eu te ensinar uma coisa, até nunca mais é muito tempo. O mundo vai dar muitas voltas, mas o dia que você precisar, eu estou aqui à disposição. Esse dia chegou. Ele bateu na minha porta: pastor, o senhor me aceita de volta? Eu falei: é claro que eu te aceito, é claro que eu te amo. Eu não vou te julgar por um momento nervoso que você estava, e com razão, porque são os seus sentimentos. Sabe, queridos, eu fiz muitos cursos de casais, muitos, pelo menos uns 30, mas o curso de casais que mudou a minha vida foi quando eu e a pastora Keila fomos para Campo Grande, eu e o pastor Haroldo e a pastora Eliana
e pastora Keila. Foi tão engraçado que o pastor Haroldo estava gordão e ela falou assim: Haroldo, não entra no elevador, vai só eu e meu bem e a Eliana, você entra no próximo. Ele falou: para, pastora, que coisa é essa? Haroldo, não entra, eu tenho um pavor, esse elevador é apertado, esse trem vai parar. Nós entramos, subiu dois, puf, parou. Se a Keila gritava e batia no Haroldo, e dava murro no Haroldo. Foi muito engraçado. Mas nós fomos no curso em Campo Grande, e eu aprendi uma coisa muito importante naquele curso. O sentimento das pessoas são reais, são importantes para elas. Então procure honrá-los e ouvi-los sem desmerecer. Então eu parei de falar para minha esposa assim: ah não, bem, pare de bobeira, uma coisinha dessa. Para ela não é uma coisinha. Se ela está falando é algo importante. Então eu aprendi a respeitar os valores das pessoas. Eu aprendi a respeitar o sentimento das pessoas. Eu aprendi a ver as pessoas com outros olhos. E por mais, irmãos, está aqui, né, o pastor Odilson Júnior está conosco há muitos anos. Por mais que as pessoas me firam ou me ofendam, eu nunca parei para dizer assim: que se lasque, sabe, que morra. Eu te amaldiçoo, como eu já vi alguns líderes fazer. Se você sair da igreja, está debaixo de maldição. Nunca. Todos eu enxergo pela ótica, sabe do quê? Da dúvida. Vamos dar o benefício da dúvida. Talvez ele estava nervoso, talvez ele estava chateado, talvez ele estava... O que ele estava pensando? Então, comece a enxergar as pessoas com bons olhos. Essa semana um irmão me ligou, esse não está aqui no culto não, viu? Não, está não. Me ligou e falou assim: pastor, eu estou muito nervoso, estou tremendo. Eu falei: o que foi, amado? Pastor, eu atrasei o serviço do meu cliente em um dia. Ele me esculhambou, me xingou, falou que eu sou um mau caráter, falou que eu sou isso. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Me dá um conselho. Falei: amado, ele está mexendo com obra? Tá. Tem pedreiro? Tem. Tem pintor? Tem. Tem gente que mexe com piso? Tem. Falei: vai fazer o seguinte, esse cara deve estar estressado, porque reforma, você começa a desmontar uma parede, você começa a quebrar aqui, daqui um pouquinho você está quebrando aqui, aí você tem que derrubar o teto, aí você vai mexer no teto, você vai ver, aí tem que trocar o telhado, e aí aquele cano de esgoto tem que quebrar a casa inteira. Mano, esse cara deve estar estressado com tanta coisa. Sabe o que você vai fazer? Você vai terminar o serviço, vai dizer para ele assim: eu estou aqui para te entregar o serviço, te pedir perdão pelo atraso de um dia. Olha, eu não quis fazer isso, foi uma falha minha, mas eu quero que você me perdoa. Aí ele falou assim: eu vou ter que pedir perdão, pastor? Eu falei: é. Você não errou? Errei. Você não atrasou? Atrasei. Você não sabe o que ele está passando. E eu tenho certeza que o que você deve fazer é amontoar, como diz a Bíblia, brasas na cabeça dele, não na sua. Você é nó cego? Ele falou: não. Eu falei: você é mau caráter? Ele falou: não. Eu falei: então não se preocupe com isso. É apenas a opinião dele. Deixa ele pensar. Dê a ele o benefício da dúvida. Ele pode estar num dia mau, pode estar num dia ruim. Quem sabe você vai ser porta de Deus na vida desse homem. Você está aí, diga amém. Então, quando nós passamos pela porta, quando você vem para o Evangelho, você precisa enxergar as coisas pelo lado bom. Meu irmão, até um atraso no ônibus é bom. Até um pneu que furou é bom. Enxerga pelos bons olhos. Até alguém que saiu da sua vida é bom. Alguém que chegou também vai ser bom. Comece a enxergar o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Você está aí, diga amém. Amém. Segunda coisa, quando nós passamos pela porta, nós mudamos de ambiente. Mudamos de? Quando você entra por essa igreja, pela porta da igreja, dentro da igreja, não é a mesma coisa de você assistir o culto em casa. Não é a mesma coisa.
Ah, pastor, mas eu estou assistindo o culto. Quem gosta da palavra do pastor Rafael Belo? Eu amo ver ele pregar. Mas assiste ele pela televisão. A palavra dele é chata. Pela TV a palavra dele é chata. Então quando você entra pela porta da igreja, o ambiente, a atmosfera, o que está aqui, não é o mesmo que está pela televisão. Então quando você passa pela porta, você muda de ambiente. E mudando de ambiente, nós precisamos mudar não só a visão, mas também precisamos mudar os comportamentos. Os comportamentos. Por quê? Porque numa casa, olha só, quando você sai do seu quarto e entra na sala, os móveis são os mesmos? Sim ou não? O ambiente é o mesmo? Não. Mas eu vou mostrar uma coisa para você. Tem muita gente que deita no sofá. Quem deita no sofá, levanta a mão. Pronto. Eu vou te fazer uma pergunta. Sofá é lugar de deitar? Não. Mamãe falava isso para mim. Eu não sei se você é da minha época, mas isso aí é só da minha época do Jacó e do seu Mateus. Os sofás antigos, eles eram uma napa grossa, bem grossa. Você lembra, Jacó? Era uma napa grossa. E quando aquela napa ia ficando velha, ela ia soltando. Aquilo lá machucava a gente, tem hora, né, seu Mateus? Então, por quê? Porque deitava no sofá. Minha mãe ficava assim, para de deitar no sofá, você vai estragar o sofá. Então quando você muda de ambiente, você precisa mudar os comportamentos. Por quê? Porque o comportamento que você tem no quarto não é o mesmo que você pode ter na sala. E o que você tem na sala não é o mesmo que você pode ter na cozinha. São ambientes diferentes e exige comportamentos diferentes. E quando você passa pela porta, que é Cristo, você precisa mudar o seu comportamento. Não dá para ter mais o mesmo comportamento que você tinha lá fora. Você quer ver uma coisa? Aqui na igreja o ambiente é de santidade, é de presença de Deus. Eu peguei esses dias o Miguelzinho, né, o filho da Isabela, e ele não queria sair do colo da mãe, eu queria pegar ele não queria. Aí eu peguei ele e pus em cima do altar. E aí ele ficou assim, olhando para mim, e eu falava para ele, corre, corre. E ele não sabia se ia. Aí ele começou a correr para lá, correr para cá. Eu falei, pega ele lá, senão ele vai cair do altar. Aí ela veio e pegou ele. Quando ela veio e pegou ele, trouxe para perto de mim, ele já veio em mim de novo, ele me põe em cima do altar. Então, ele tinha na cabeça dele que nesse ambiente aqui, nesse altar, não podia correr. Depois que ele viu que ele podia correr, que ele podia andar livremente, aí ele gostou. Comportamento, ele mudou o comportamento. Aqui na igreja tem muita gente que chega aqui, ele muda o comportamento. E isso está errado. Você tem que ter o comportamento que você tem aqui de santidade, de crente. Irmão, graça e paz. Aleluia. Diz que vejo um anjo perto de você. Sabe, esse mesmo comportamento que você tem aqui dentro da igreja, que vamos se dizer assim, né, teoricamente, um lugar santo, é o mesmo comportamento que você deve ter na sua casa. Sabe aquela historinha do filho, do pai que estava atendendo o pai, o pastor estava atendendo o pai, e o filho chegou e falou assim, pastor, a gente pode morar aqui na igreja? Aí o pastor falou, não meu filho, não pode não. Por que você quer morar aqui na igreja? Porque aqui meu pai é tão bonzinho. Então eu preciso que você entenda que quando a gente passa pela porta, que é Cristo, nós precisamos mudar os nossos comportamentos. E você quer falar? Eu quero falar de algo mais prático de vida. Trazer para algo de um contexto de vida pessoal seu. Deixa de ser encrenqueiro. Deixa de ser chato. Deixa de ser cheio de mimimi. Tem gente que... Sabe, pode falar nada. Não pode chamar... Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Antes, na minha infância, chamar alguém de boca de caçapa era brincadeira. Orelha de abano. Não era? Orelha de abano. Rolha de poço, oi de poço. Então, hoje não. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cheias de mimimi. Me magoou. Para com isso.
Deixa disso. Sabe, mude o seu comportamento. Você precisa ser melhor hoje do que ontem, e amanhã você precisa ser melhor do que hoje. Você está aí, diga amém. Sabe, tem gente que está sempre reclamando de alguma coisa ou de alguém. Ah, ninguém me deu graça e paz. Então comece você a dar graça e paz. Ninguém me abraçou. Irmão, comece a abraçar alguém. Deixe de ser chato. Esses dias eu fui na casa de um irmão. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, não. E ele falou para mim assim: Ê, pastor, depois de 10 anos o senhor veio na minha casa, hein? Eu falei: se você falar mais uma vez, eu fico sem vir mais 20. Fico sem vir mais 20. Sabe o que é isso? É chatice, é mimimice. Pastor não vai na minha casa. Para com isso. Mude esse comportamento seu. Pare sempre de querer receber. Comece a dar. Comece a abraçar. Tem gente que fala assim: pastor, cadê a Nilma? Está aí, minha secretária? A Nilma voltou a trabalhar, tá, irmãos? O telefone da igreja está funcionando. Se vocês quiserem esperar um pouquinho, mais uns 15 dias, eu começo a atender no escritório novo, né? Esses dias a Nilma falou para mim assim: pastor, tem uma pessoa que quer falar com o senhor, mas ela não quer falar o que é, não quer assim, ela está exigindo um monte de coisa. Eu falei: me dá o telefone dela que eu vou ligar para ela, porque eu tenho que saber que tipo de coisas que é essa que ela está exigindo e tal. E aí liguei para ela e falou assim: pois é, pastor, eu queria conversar com o senhor algo muito importante. Eu posso conversar com o senhor depois do culto? Eu falei: não. Mas por quê, pastor? Eu falei: irmã, você já pregou? Ela falou assim: não. Eu falei: você já preparou uma mensagem? Ela falou: não. Você sabe que quer ficar vendo um monte de gente olhando para você e dizendo assim: o que esse cara vai pregar? Não. Eu falei: tudo isso cansa. E outra coisa, eu falei para ele: é importante? Ela falou: é. Eu falei: como você vai conversar comigo algo importante depois do culto no meio de todo mundo aqui? Marca um horário, vai no gabinete. Ah, pastor, tá bom. Nunca foi. Sabe por quê? Porque não era importante. Porque não era importante. Se fosse, ela estaria lá. Não vou chegar perto do pastor depois que acaba o culto. Para com isso. Você quer falar comigo? Depois do culto eu estou aqui, só se me abraçar, me beijar, sabe? Pagar minha cirurgia de papada, está tudo bem. Agora, preste atenção, não venha querer falar coisas importantes para o pastor, não é só para mim não, é para o pastor Arley, para o pastor Alessandro, para o pastor Daniele. É importante, irmãos, marca um horário, vai no escritório, nós vamos na sua casa, sabe? Mas não fique com essa ideia de que nós pastores somos inacessíveis. Quer entrar lá na sala VIP e fala assim: eu preciso falar com o pastor, eu vou lá, quero falar com ele aí. Entra lá, vai tomar um café comigo. Lá tem café. Hoje tem pão com linguiça. Verdade. Quer comer um pão com linguiça hoje, Heitor? Não? Tem pão com linguiça. Delícia. Então, irmãos, nós precisamos mudar os comportamentos. Quando você passa pela porta, você precisa mudar o seu comportamento. Então comece a dar o que você nunca recebeu: afeto, amor, carinho, atenção. É disso que as pessoas estão precisando. Eu acho que o Jacó é um cara muito carente. Eu acho. Eu acho que você é carente de relacionamento, de afeto. Sabe por quê? Quando a gente chega perto de você, você não para de falar. Você não deixa a gente falar, você vai falando. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Olha, eu fui pescar, eu fui isso. Eu fico só observando, ouvindo suas histórias, é muito bom. Tem dia que eu falo para aquele assim: vamos passar ali no Jacó? Aí vai fazer o quê? Vamos lá conversar com ele. Porque é bom isso. Não é? Você não é carente, não? Então olha para mim aqui, eu sou carente. Alô? Você está me ouvindo, irmãos? Diga: o pastor é carente.
é porque você acha que nós não somos, né, pastor Júnior? Né, pastor Dani? Vocês acham que nós somos assim, superstar, né? Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Superman. Não. Esse dia essa menina aqui me ligou, não, essa aqui me ligou. Falou, pastor, a Érica me ligou aqui, né, pedindo o telefone do senhor, aconteceu alguma coisa. Não foi assim que você me falou? Ela tem que falar com o senhor urgente. Eu falei, meu Deus do céu. Aí na hora que eu peguei o telefone, liguei para ela, na hora eu fiquei apavorado, né? Liguei para ela, falei assim, ô pastor, eu estou falando com o senhor, eu quero contar uma boa notícia. Eu falei, que coisa boa. Sabe, as pessoas não ligam para dar para a gente boa notícia não, né, Arley? Liga para você? Não, só liga para contar problema. Para com isso. Só liga para reclamar de alguma coisa. Para com isso. Fala para o seu irmão, liga para mim. Pense em mim. Chore por mim. É isso que eu estou falando, irmãos. As pessoas querem afeto, as pessoas querem carinho e as pessoas querem amor. Eu também quero. Eu também quero. O Heitor esse dia falou para mim assim, você me abandonou. Falei, por que eu te abandonei, meu amigo? Te abandonei não, estou aqui. Pedi para você me ligar ontem, você não me ligou. Você não vai mais no manso. Falei, rapaz, eu estou até na tampa, estou correndo para um lado, para o outro. Mas semana que vem eu vou tirar um dia para nós ir para o manso. Pelo menos uns 2, 3. Pegar o jet ski do mar, tem jet ski lá? Quem quiser ir para o manso, bora andar de jet ski? Quem quer andar de jet ski aí? Vamos embora. É só levar a gasolina, né, Heitor? O resto nós... A gasolina baixou. Então diga assim, quando eu passo pela porta, que é Jesus, eu preciso mudar a visão, eu preciso mudar os meus comportamentos. Amém, irmãos? Por último, quando passamos pela porta, temos que deixar muitas coisas para trás. Você passou pela porta? Passei. O que ficou para trás, deixa para lá. A minha funcionária lá de casa, a nossa secretária, nós morávamos numa casa gigante. Agora, a gente está morando numa casa pequena. Aí eu levanto. Hoje mesmo eu levantei, acordei às 5 horas, mandei uma mensagem para algumas pessoas que eu precisava mandar, dormi de novo, acordei às 8 horas, não tinha nada para fazer hoje de manhã, falei, vou dormir de novo. Aí acordei às 9 horas, porque a Mel me acorda, 7h30, ela fica me batendo na cama porque ela quer sair. Aí eu abro a porta, ela desce, aí se a gente não desce, ela começa a arranhar a porta, que ela quer voltar para o quarto, porque está gelado, está no ar-condicionado, né? E ela só dorme no ar. Aí, hoje eu desci, minha secretária estava sentada, olhando assim para o espaço. Falei, uai, Eliane, e aí? Patrão, eu já fiz tudo, não tem nada para fazer. Mas sabe o que eu percebi? Depois que eu passei a porta, ela foi lá, catou os baldes, catou os trem, já subiu para limpar o meu quarto. Sabe, querido, talvez tem muita coisa que quando você passou pela porta que é Cristo, talvez muita sujeira ficou, talvez muitas coisas ficaram, talvez muita falta de perdão, talvez muita raiva, muita mágoa, muita angústia, talvez, sabe, muito sofrimento. Largue isso para lá. Deixa o Espírito Santo fazer a faxina para você. Diga para ele, diga para o seu irmão, o Espírito Santo vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Que é isso, pastor? Ele vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. O Jacó gosta. Estou falando que o Jacó está ouvindo música do mundo. Você está ouvindo música do mundo, Jacó. O Jacó. Sabe, deixa o Espírito Santo ir varrendo isso, ir limpando isso, tirando essa sujeira do seu coração, da sua mente. Sabe por quê? Porque a Vinho Novo é um lugar de gente feliz. Viver a Bíblia é ser feliz. Estar em Cristo é ser alguém feliz. Deixa as coisas velhas para trás. Cadê a Vera? Não deixa o Jacó não. É só as coisas velhas, Jacó não é coisa. Senão a velha acabar e fala assim, não, então eu vou trocar meu velho, vou arrumar outro. Não, vai disso não.
Então fala assim comigo: vou deixar as coisas velhas para trás. Sabe, coloca um ponto final nessas coisas. A Bíblia diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe remendo de roupa nova, não se põe remendo novo em roupa velha. Sabe, querido, deixa o velho homem para lá, deixa a velha criatura para trás e comece a andar no caminho. Comece a andar no caminho. Comece a andar no caminho. Porque depois que você passa pela porta, aí tem um caminho. Você está aí? Porque tem gente, pastor Dilson, que passou pela porta, mas não anda no caminho. Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que está como João Batista, reconhece Jesus, mas não o segue. Tem muita gente que está na igreja, tem Jesus, mas não anda pelo caminho. Tem muita gente que passou pela porta, já alcançou a salvação, mas não quer entrar no reino, não quer desfrutar do reino de Deus. Tem muita gente que passou pela porta, mas não deixou Jesus transformar os seus comportamentos, não deixou Jesus transformar a sua visão, não deixou Jesus transformar o seu caráter, sabe? Não deixou Jesus mexer. Eu só quero salvação. Não, querido. Se nós passamos pela porta, nós temos também que andar pelo caminho. Agora, você precisa calcular os custos de andar por esse caminho. Por quê, pastor? Porque calcular custo fala da capacidade de calcular perdas e ganhos, visando uma tomada de decisão. Porque quando você passa pela porta, você tem que definir quanto custa, Edileuza, andar por esse caminho. Quanto custa? E falar de custos é o que eu acabei de falar aqui, é calcular perdas e ganhos, visando uma tomada de decisão. No coach, nós temos uma ferramenta que diz ferramenta de perdas e ganhos. Ferramenta de perdas e ganhos. Se eu fosse um coach, você chegasse para mim e falasse assim: você é crente, eu sou um coach. Pastor, vou largar do meu marido, me ajude a tomar uma decisão. Não, Daniel, vou largar do meu marido, eu preciso tomar uma decisão. Vou fazer uma ferramenta com você de perdas e ganhos. O quanto você ganha continuando em casamento, e o quanto você perde continuando nesse casamento. O quanto você ganha saindo dele, e o quanto você perde saindo dele. Fizemos as contas, decidimos, compensa separar, larga ele. Compensa ficar, fique com ele. Agora, se eu sou o pastor Daniel, minha irmã, vamos mais caro, vamos trabalhar ele, porque como pastor eu vou levar você a fazer o quê? Ajudar a mudar o comportamento dele. Então, querido, quanto custa andar pelo caminho? Não importa qual seja a decisão que você tome hoje, sempre haverá perdas e ganhos. Estamos sempre calculando os custos. Por quê, pastor? Porque estamos sempre decidindo. E até não decidir, estamos decidindo. E isso haverá perdas e ganhos. Então a pergunta que eu faço para você nessa noite, sabe, partindo para a conclusão, é: quanto custa andar por esse caminho? Já passei pela porta, pastor. Amém, glória a Deus. Agora você tem um caminho. E Jesus diz que esse caminho é estreito, ele não é largo. Porque eu conheço gente, irmãos, que quando está separado, quando está brigado, quando está em dívida, corre para a igreja. Ora, jejua, lê Bíblia, vem para o culto. Jesus é bom. Resolveu a situação, desaparece. Não, meu irmão, não, minha irmã. Eu quero te convidar hoje a continuar caminhando no caminho que é Cristo. E eu quero concluir dizendo algo para você muito importante. Eu não quero aqui que você calcule os custos agora. Não, pastor, não. Porque eu vou calcular para você. Eu vou calcular para você.
compensa pagar o preço. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o saldo é sempre positivo. Você está aí, irmão? O saldo é sempre positivo. Você sempre estará bem. Mas pastor, vou ter luta? Vai, mas o Senhor estará contigo. Ele te dará livramento. Ele vai fazer e trabalhar na sua vida. Diga compensa. Diga compensa pagar o preço. Diga comigo, o saldo será sempre positivo. Sabe, querido, você estará sempre bem. Mesmo quando você estiver triste, você estará alegre. Mesmo quando é para dar errado, se você está em Cristo e no caminho, isso dará certo. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Sempre dará certo. Sempre dará certo. Sabe, mesmo que essa porta se feche, eu declaro que existe uma outra porta aberta para você. Sabe, existe uma outra porta aberta para você, e será muito maior do que essa que fechou. Será que você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu confio a minha vida a Ti? Aleluia! Vai dar certo. Vai dar certo, você precisa crer nisso. Quando você passa pela porta e decide andar no caminho estreito, não vai ser fácil, mas você vai vencer. Você terá lutas, mas o Senhor te dará vitória. Você pode ter perdas, mas elas serão transformadas em ganhos. A porta pode fechar, mas Deus vai abrir outra. Aquela pessoa pode ir embora, mas Deus vai trazer outra. Andar no caminho, sabe, implica em decisão de negar a si mesmo. Passar pela porta é uma decisão de fé. Andar pelo caminho é uma decisão de obediência, de querer, sabe, de abrir mão, de se submeter, de ser discipulado, de ser acompanhado, de ser ministrado, de ser confrontado. É isso. Não passe só pela porta. Deus tem um caminho para você, e a Bíblia diz que esse caminho te conduz não só à vida eterna, mas a uma glória eterna. Fique de pé, eu quero orar por você, porque o apóstolo Paulo disse assim, ó: eu não comparo o meu futuro, sabe, aliás, eu não comparo essa vida que eu vivo agora na carne, sofrendo, sendo apedrejado, sendo maltratado. E ele diz sempre assim, Arley, ó: porque o que me está preparado, o que me está reservado é muito maior do que isso. Sabe, querido, eu quero liberar uma palavra profética. Aliás, eu quero liberar um versículo profético. O que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem reservadas para você. Grandes coisas da parte de Deus ainda está por vir. Raquel, pede para essa irmã que está atrás de você levantar a mão. Você lembra quando você veio na igreja a primeira vez? Você chegou aqui destruída. Você chegou aqui destruída emocionalmente. Eu nunca conversei com você, não é verdade? Nunca troquei uma palavra com você. Mas eu estava orando aqui, o Espírito Santo falou assim, ó: fala dela. O dia que ela entrou nessa igreja aqui, irmãos, ela veio aqui na frente, Deus falou com ela. Deus falou para ela que ia mudar a vida dela, que ia mudar as coisas, que ia fazer, que ia realizar. E a palavra que Deus veio falou assim, ó: firma. Você olha para ela hoje, é outra pessoa. A fisionomia dela hoje é outra. O sorriso dela é outro. E eu pergunto para você, Deus fez? E vai continuar fazendo, minha filha. Vai continuar fazendo, porque é isso que Deus tem.
Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para a sua família, para os seus sonhos, para os seus projetos. É isso, irmão, é isso. É isso que Deus faz, é isso que Deus quer fazer, e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos orar, pedir que Teu Espírito Santo ministre sobre nós. Deus, nós entramos e passamos por essa porta. Passar por essa porta não custa nada. Passar por essa porta é uma decisão de fé. É uma decisão, ó Deus, que tomamos de passar. Agora andar pelo caminho não. Tem um preço. Tem o preço da renúncia. Tem o preço do discipulado. Tem o preço da cruz. Muitas pessoas estão na igreja, ó Deus, e não querem pagar o preço de andar pelo caminho. Mas nessa noite, ó Deus, ministra sobre nós, ministra sobre o nosso espírito, ministra sobre cada um aqui, Senhor, para que possamos, ó Deus, ministrar e ser ministrado. Eu quero declarar nessa noite, ó Pai, que o Senhor mova sobre as nossas vidas, mova no coração daqueles que ouviram a Tua palavra, mova no coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem, de mudar os nossos olhos, de mudar os nossos comportamentos, ó Deus, e de andar por esse caminho. Esse caminho é estreito, mas Ele nos garante um peso eterno de glória. E eu quero abençoar os Teus filhos, eu quero liberar sobre eles uma palavra de vitória, eu quero liberar sobre eles uma palavra de bênção, eu quero liberar sobre eles uma palavra de portas abertas, de um mover grande do Teu Espírito, ó Pai. Mova, eu os abençoo, eu os abençoo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Daqui pra frente eu não quero mais viver sem Ti. Adore ao Senhor. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente eu não quero mais viver sem Ti. Se Jesus entrar hoje pela porta da sua casa, como ela vai estar? Arrumada? Bagunçada? Coisas fora do lugar? Organiza a sua vida. Deus tem algo mais para você, amém? Se você quiser oração, vai ter ao final do culto alguns irmãos aqui para orar por você, sabe? Alguns irmãos que estão escalados para orar por você, para ministrar sobre a sua vida de uma maneira especial e sobrenatural. Cadê os irmãos que vão orar? Cadê? Já fica aqui na frente. Já vem aqui para frente. Coloca a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Dê um abraço a essa pessoa do seu lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.